Olá, pessoal! Hoje nós vamos para mais um vídeo da série Experiências de Mãe. E para esse vídeo, nós convidamos a Franci e o Gessé, que nos trouxeram um testemunho muito lindo, onde aprendemos com eles a confiar em Deus e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série que tá muito especial. Vamos lá? Confiança em Deus. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui, então, para mais um vídeo do canal Trio em Ação, com os nossos convidados, o Gessé, a Franci, com uma história muito linda sobre fé, sobre superação, sobre crer em Deus, né? Sobre os milagres do Senhor. Então, eu vou começar perguntando para eles se vocês sempre, para a Franci, sempre sonhou em ser mãe, se vocês sempre... no começo já pensava assim em ter um filho, uma filha. Eu sempre tive o sentimento que eu teria uma família, que teria filhos, mas sonhava assim em ser mãe e tudo, mas eu não sabia a dimensão que seria ser mãe e ter uma família, né? Que é uma bênção de Deus. As responsabilidades, tudo. Isso foi quando eu vi a Bela, quando a Bela nasceu, que tudo se concretizou de verdade, né? O que é ser mãe, o que é ter família. Na experiência, assim mesmo, né? E quando isso aconteceu, você descobriu que estava grávida, né? A gestação, assim, ocorreu tudo tranquilo? A princípio, sim. Até chegar ali perto do 6º mês, era tudo tranquilo, normal. Ia fazer consulta, os exames iam bem. Aí ali perto do 6º mês que eu comecei a passar mal, subir a pressão, a ter problemas, dor de cabeça e que daí descobriram que eu tinha pré-eclâmpsia. Sim. Ali que começou o problema nosso, que foi se agravando e que resultou no nascimento prematuro da Isabela. E você já sabia, assim, só para o pessoal entender, assim, o que é Pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, ela é uma alteração na pressão, né? É um processo que, durante a gestação, a mulher, no caso a mãe, ela acaba tendo uma pressão alta que acaba afetando na condução de nutrientes do organismo da mulher para o bebê. Então, em decorrência da pressão alta, o bebê ele acaba não recebendo os nutrientes necessários durante a gestação e, consequentemente, o bebê ele acaba não tendo a evolução de um bebê normal. Então, é como se o alimento que o bebê necessita durante a sua gestação, ele acaba não recebendo, né? Isso é bem grave, né? Se torna bem... E daí quando vocês tiveram essa notícia, né? Desse problema, deu um baque, assim. Sim. No começo até nós não tínhamos a dimensão do que isso se refletia, né? Porque quando tem a primeira notícia de que a França tinha pressão alta, os médicos falam, é pressão alta, tem que ir controlando, tem que cortar o sal, tem que ir organizando a dieta da mãe. Então era algo assim que, como nós não tínhamos conhecimento e experiência daquilo que nós acabamos posteriormente vivendo, para nós era algo normal, só controlar a pressão, mas quando a mulher ela tem pressão alta durante a gestação e acaba refletindo um quadro de pré-eclâmpsia, a consequência ela é bem grave, tanto para a mãe quanto para o próprio bebê, né? E o tempo ali demorou um pouquinho até descobrirem bem certinho qual que era realmente o problema. Até porque eu fiz exames e deu bem alterado os exames. E os médicos achavam que era uma falha do laboratório, alguma coisa assim, né? E o tempo foi passando. Um exame que
que a Franci fez, eu lembro na ocasião que era proteína na urina. Então, esse exame ele é feito para verificar se os nutrientes que deveriam ir pro bebê, eles não acabam ficando no organismo e saem na urina. Então, aí, quando é muito elevado esse exame de urina, a questão de nutrientes, ele acaba refletindo que o bebê ele não está recebendo os nutrientes necessários, né? Eu lembro que o médico olhou o primeiro exame da Franci e ele até achou que era um erro de laboratório, porque deu muito alterado. Então, assim, deu um indicador muito acima do limite que era previsto como já alguma coisa de atenção, né? Eu acredito, assim, que tudo isso que estava acontecendo, que vocês estavam passando, serviu para fortalecer a fé de vocês também, né? Mexeu bastante, assim, nesse ponto, assim, da fé, de vocês, naquele momento ali, tudo que vocês tinham, assim, era esperança em Deus, né? Crer em Deus, confiar em Deus. Sim. Como que foi, assim, passar por isso? Era cada dia, né, uma expectativa, né? Eu falo por mim, assim, que no começo, quando a Franci começou a ter alteração de pressão, na verdade nós sempre tivemos fé em Deus, sempre buscamos comunhão com Deus, mas eu posso dizer o seguinte da minha experiência de vida, que até o nascimento da Isabela eu tinha um tipo de experiência com Deus, e depois do nascimento dela e de tudo que aconteceu e a vitória que a gente acabou obtendo, graças a Deus, nós tivemos uma outra experiência e vimos o quanto Deus é poderoso e como são as formas de trabalho dele. No começo do processo ali que a Franci começou a ter alteração de pressão, claro, nós tínhamos fé em Deus, que ia dar tudo certo, mas nós digamos que era algo mais superficial, era mais no entusiasmo de algo dar certo, não de fato na convicção de que algo aconteceria por intermédio divino, né? Sim. Mas quando foi se agravando, que daí nós percebemos, né, que o quanto era necessário, né, confiar e colocar na mão de Deus e buscar. Que é algo que sai do nosso alcance, né, assim, para resolver, né? Sim. É só Deus mesmo. Cada dia, depois que a Bela nasceu, cada dia que nós íamos lá no hospital era uma notícia difícil, né? De ouvir. Sempre se agravava. Quando achava de manhã, tinha esperança que ela ia melhorar. À tarde, parece que mudava o quadro e... É tudo por água abaixo, né? E quando que foi o momento, assim, mais crucial, assim mesmo, assim, dessa experiência, assim, que vocês tiveram, assim? São vários, né? Eu sempre, assim, mantive, assim, firme ali, tá? Sim. Não, eu nunca pensei que poderia acontecer o pior, assim. Eu sempre achava que, não, vai melhorar, daqui a pouco vai. Eu tinha um sentimento que ela ia ficar bem. Essa certeza eu sempre Porque a gente tinha. tem aquela fé em Deus, né? Mas assim, no último dia que foi que ela ficou bem mal, o Gessé nem estava lá no hospital, que fui eu, ela estava entubada, que eu me desesperei, porque o médico não sabia mais o que fazer. Ele disse que ela poderia ter uma doença rara e que de repente teria que ir para outro lugar para fazer exames, porque eles não sabiam que medicação dar. Tudo que eles davam piorava, né? A Isabela, ela nasceu com 32 semanas, né? Porque como a Franci teve pré-eclâmpsia, eles tiveram que antecipar a cesárea da Isabela. Só que como ela é muito pequenininha, ela nasceu com 1,320 kg, ela é uma criança muito debilitada, né? A criança que nasce antes, ela não tem as mesmas condições do bebê que já nasce dentro da idade gestacional ideal. Sim. E eu lembro que quando a Isabela nasceu, assim, que eu tava junto na sala da cesárea, né? A minha vontade era ouvir o choro dela. Daí até é muito da personalidade dela, o chorinho dela. Também. Ela tem uma personalidade bem forte hoje, a Isabela, assim, ela é bem, gosta de brincar, bem... Ela é forte, Bem ninguém forte, diz que ela né? passou Ela é pelo que forte. passou.
E quando a doutora tirou ela da barriga da Franci, ela deu um choro assim bem bravo, assim, sabe? Tiraram daqui. Bem do jeito que é a personalidade dela hoje. Só que ali foi um momento de alegria, mas também foi o início de um processo bem difícil do que a gente teve que enfrentar a partir daquele momento, que logo no que ela nasceu, né? Ela já teve uma parada cardiorrespiratória, eu lembro que levaram ela para uma sala, daí fizeram todo o procedimento para a situação de parada cardiorrespiratória. E eu do lado de fora da sala não sabia o que tinha acontecido com ela, daí até que no momento chegou a doutora e falou, a Isabela está estável agora e ela vai ir pro quarto, mas vai ficar na incubadora com oxigenação artificial, né, que era o CPAP. Não é fácil. Né, ali iniciou a nossa peregrinação na UTI, né. E eu fui contando, acho que fui contando a história. Pode né, contar. Daí ali ela foi pro quarto e eu sou uma pessoa muito curiosa, né, e muito, assim, instigada em relação ao que poderia acontecer com ela. Daí eu lembro que eu subi lá na UTI, né, tinha arrumado ela, daí tinha umas mães lá na UTI neonatal, daí eu perguntava para as mães, com quantos quilos nasceu teu bebê? Sim. Nasceu com 1,1 kg. Uma nasceu com 1,8 kg. Tinha uma variedade lá de tamanhos e pesos dos bebês, né? Daí, em torno de quanto tempo fica aqui? Fica 20 dias, 15 dias. E daí eu comigo, aquilo não confortável. Vai ficar 20 dias, vai ficar, sei lá, 30 dias aqui e logo vai para casa, né? E, bom, no primeiro momento da Isabela na UTI neonatal, nós estávamos vivendo mais esse período de passar o tempo necessário para ela se recuperar. Achavam que ia ser bem, né? Achávamos, eu particularmente... Ganhar peso e ir para casa. Já ganhar peso é para casa, né? Normal, assim. Só que daí logo começou a ficar um pouco mais assustado o negócio, porque, quando eu perguntava lá para alguém, e aquela criança que estava ali do lado da Isabela, aquela ali acabou falecendo, né? E daí, assim, eu vi que era um cenário totalmente diferente, que o fato de estar na UTI é claro para ganhar peso, mas também porque há um alto risco de vida, né? E passando já algumas semanas que a Isabela estava ali, ela acabou não ganhando peso, não evoluía e ela acabou pegando uma infecção e também uma enterocolite. A enterocolite, ela é uma infecção que dá no intestino do recém-nascido e ela acaba, como é muito sensível o intestino ainda e não está preparado, ele acaba necrosando o intestino. Então ele vai dando uma infecção generalizada no organismo da criança. E a Isabela, ela foi tendo esse quadro, né? E daí o pessoal ia tratando com antibiótico, a equipe médica ia tratando com antibiótico, mas daí dava um antibiótico, não melhorava, dava um mais forte, não melhorava. E o quadro dela foi piorando, e daí nesse cenário aí que a gente começou a ver que a situação dela não era uma simples situação de nós só esperar o tempo necessário para ela melhorar, mas era uma coisa que de fato iria precisar de uma intervenção divina. Era muito grave. Era bem grave a situação dela. E quantos dias que ela acabou ficando lá no UTI, assim, ao todo? Quanto tempo deu? Ao todo deu 52 dias. 55 dias. Ela ficou em Santa Rosa 30 dias. E daí ela foi para Bento mais 25 dias. Na verdade, 15 dias em Bento e depois retornou para cá mais 10 dias. Eu me lembro que ali mais no finalzinho, se eu não me engano, parece que ela tinha, não era 1% de vida? Não lembro quanto por cento. Eu tinha uma... Assim, eu sou muito estatístico, né? Isso é um problema, um defeito. E eu chegava, doutor, quantos por cento a Isabela tem aí
Isso é errado, claro. Hoje eu vejo que era uma falha minha. Mas assim, na expectativa de ouvir algo assim, pelo menos ela tem uma chance, sabe? Porque ela tava tão crítica a situação dela. Eu perguntava, e aí, doutor, como que ela tá? Dá um parecer aí pra nós. Ele falava, não tá bem, tá, então me diz uma porcentagem. Mas isso ele não sabe de fato, né? Mas ela tava bem mal mesmo. Sim. Aí a situação dela foi piorando porque ela não dava resposta positiva em relação aos medicamentos, né? Então daí ali nós, assim, a expectativa com a intervenção da medicina já, claro, a gente acredita na medicina, mas a gente via que só Deus mesmo para. Sim. Foi até quando o médico me chamou, que falou que poderia ser alguma doença rara, que ele não sabia, que de repente ela teria que ir para outro lugar. E logo depois, mais à tarde também, que a doutora chamou nós, que ela teria que ir para algum lugar para fazer uma cirurgia, que teria que abrir ter um leito, né, em um outro hospital que fizesse cirurgia. E não saberia para onde que ela ia ir. Dependesse em todo o estado, né? Algumas cidades fazem essa cirurgia e nós ficamos naquela expectativa, na espera, né? Que ela também não sabia o quanto que isso poderia demorar, de repente poderia levar dias, né? Semanas. É uma coisa bem angustiante, né? Mas Deus deu vitória, Deus interviu e... Sim. E como que aconteceu daí? Ela foi piorando, e daí eu lembro um dia que foi um domingo de manhã, que na verdade nós já vínhamos a semana inteira ali orando, buscando. Foi uma semana de bastante luta, assim, bastante busca em Deus. Eu lembro que foi um domingo de manhã e eu acordei e falei, Franci, vai tu hoje no hospital porque eu não tô legal. Assim, porque eu tinha ido no sábado à noite e ela tava entubada, tava bem malzinha, né? E daí, naquele dia que eu fui, o doutor falou assim, quase perdemos a Isabela ontem. Daí entubaram ela. Daí ele falou que quase perderam porque ela teve uma parada cardiorrespiratória de novo. E daí o médico teve que fazer um procedimento de DSP para ela poder voltar. Daí entubaram ela. Daí eu pedi, Franci, vai hoje, domingo de manhã, porque eu não tô legal. Daí a Franci foi e tal. Aí eu lembro que a Franci saiu de casa bem cedo, era 7 horas, eu já não consegui dormir, né? Eu já fiquei na expectativa da Franci me dar um retorno de como ela tava. E daí a Franci chegou lá, presenciou tudo que presenciou logo, a Franci me ligou, né? Sim. E daí o médico falou essa situação que a Franci comentou antes, que a situação dela era muito crítica, não tinha o que fazer, que eles achavam que era uma doença rara, e porque ela não dava resposta nenhuma em relação ao que aconteceu, né? Em relação ao tratamento. E daí ali nós ficamos bem em choque, né? Daí meio-dia eu fui lá porque o doutor ele atendia a primeira hora da manhã, meio-dia e final do dia. E daí no meio-dia eu lembro que eu cheguei lá, a Franci estava bem triste ali, ali a gente quase. Ali só foi a fé em Deus mesmo. Sim. Que manteve nós de pé. E daí, meio-dia eu falei com o doutor Alonso, o doutor falou, ela tem que ir para fora, né? Não tem o que nós fazer aqui. Só que é importante você saber que tem custo isso, se ela tem que ir com táxi aéreo próprio para transferência de pacientes, então vocês não têm plano de saúde, então não tem como fazer isso, né? Então já deu... Tem que esperar. Não tinha muito o que nós fazer, né? E isso era num domingo, né? Nós ficamos naquela tristeza, assim, parece que aquilo foi um choque, né? Sim, foi o pior dia. Foi assim, o pior dia. E agora, né? Aí eu lembro que domingo de noite, né, nós íamos na igreja aqui na Guia-Lopes. Na Guia-Lopes, aí a gente fez participamos do culto, da igreja orou. Aí a gente voltou da igreja, daí fomos lá ver a Isabela. Eles ligaram ali mesmo, né, no culto.
Eles ligaram ali no culto para nós ir lá no hospital que eles queriam falar conosco, né? Daí fica naquela expectativa, o que que eles querem falar, né? E daí eu lembro da minha finada avó, né? Quando o médico ligou, falou, vem aqui que eu quero falar com vocês, né? Na verdade era para falar do falecimento da minha falecida avó, né? E eu fiquei naquela, só que falta, né? Nós aqui na igreja buscando fé em Deus e agora vem essa ligação que acaba sendo um choque, né? A gente foi correndo lá no hospital. Daí a doutora chegou lá e falou assim, olha, pais, eu quero falar com vocês. O quadro da Isabela é crítico. E daí é ali que a gente começou a ver a mão de Deus agir, né? Que daí é algo assim sobrenatural mesmo, como as coisas aconteceram, porque a Isabela ela precisava de um avião para levar ela, né? Levar para um lugar. Então, simplesmente eles conseguiram um avião, não sei como. Daí lugar, eles também conseguiram um lugar que era em Bento Gonçalves. Daí a minha cunhada, a irmã da Franci, morava a 2 quadras do hospital, então se a gente precisasse ficar lá com alguém, tinha alguém próximo, né? E que já iam levar a Isabela no outro dia de manhã, na segunda-feira de manhã. Daí nós escutamos esse retorno assim tão maravilhoso que a gente viu a mão de Deus ali organizando as coisas para a cura dela, né? E daí acabamos dormindo em paz. Eu lembro que aquela noite foi uma das noites que a gente dormiu numa tranquilidade, assim, numa esperança de... Eu lembro que eu falei que pro Deus Gessé. estava agindo, né? Eu falei pro Gessé, agora, então, chegou até aqui, tá no pior, então é agora que vai Agora Deus vai acontecer melhorar, um é milagre, agora né? que vai acontecer. Aí eu lembro que acordamos na segunda-feira de manhã, tinha chovido a noite inteira, temporal, né? E acordamos, arrumamos as malas e se mandamos para o hospital para pegar e ir de avião com a Isabela. Aí a Franci pegou e foi de ônibus na frente. Sim, E eu tava meio em choque, eu disse pro Gessé, eu não vou saber falar, vão ir nos lugares certos lá e preparar o que precisa, né? Porque parecia que eu tava assim, era um outro mundo, né? Não conseguia pensar muito na situação. Assim. Eu só sabia que eu tinha que estar lá, tinha que estar presente, né? Só que eu achei melhor que ele fosse. E daí era pro avião ter vindo a 1h da manhã buscar ela. Daí, como tinha chovido a noite inteira e tava chovendo, o avião não veio. Aí eu lembro ali também foi um momento bem difícil para mim, que eu estava na frente da incubadora dela, esperando ali notícia do avião, e ela começa a convulsionar na minha frente, dentro da incubadora. Ela começou a convulsionar. E ali foi algo assim, uma imagem bem forte, porque não sei se alguém já presenciou um quadro de convulsão, mas a pessoa fica tendo muito espasmo muscular, fica se debatendo, e aquele bebezinho ali na incubadora começou a ter esses espasmos, né, convulsionando. E ali eu fiquei em desespero, né. E daí os médicos me tiraram para fora e daí fizeram os procedimentos lá, daí logo veio o médico. Deu uma meia hora, veio o médico e falou, pai, a Isabela teve uma convulsão, a convulsão foi porque ela teve uma hemorragia cerebral, né. Daí ele me deu um choque, né. Também é bem grave, bem difícil. E daí a hemorragia cerebral, dependendo da região do cérebro, a pessoa pode ficar deficiente e pode trazer uma série de sequelas. Daí eu lembro que fizeram uns exames ali já antes de ela pegar o avião, para ver qual que tinha sido o quadro da hemorragia no cérebro dela. Daí foi um quadro bem leve, assim, que só deu a convulsão mesmo, não foi nada assim que gerou sequelas na Isabela. Deus estava ali guardando ela. Sim. E daí passou esse momento da convulsão, daí o médico me chamou, pai, a Isabela ela vai ir para fora, vai ir para Bento porque ela tem que fazer uma operação no intestino dela. Então como a
a infecção que ela tem é no intestino, em decorrência de uma enterocolite, tem que tirar um pedacinho do intestino dela que está necrosado, que está podre, na verdade. Não estava circulando sangue ali naquela região, então tinha que tirar e fazer uma operação. Só que ela era uma criancinha, tinha 1,7 kg naquela época, né? Muito pequeno. Muito pequenininha. E daí, nós estávamos bem preocupados. Daí eu lembro que chegou de tarde, chegou o avião, daí veio o pessoal, me explicou, ó pai, a Isabela tá com as plaquetas muito baixas, então ela tinha 9.000 de plaquetas, então ela poderia ter uma hemorragia no voo, porque tem uma pressão atmosférica quando o avião tá mais alto, tanto que a hemorragia no cérebro foi porque as plaquetas dela estavam baixas, né? E o normal de uma pessoa é ter entre 150 mil a 450 mil, ela estava com 9.000 de plaquetas, estava muito baixo. Mas daí... Quantas dificuldades ela teve que vencer, né? Sim. Passar. Pequenininha. Já pequenininha. Aí eu lembro ali que pra mim, quando ela foi embarcar no avião ali aí foi um momento assim que eu, em relação à minha fé, assim, que foi muito importante, minha fé em Deus. Que deu... Fui no banheiro do hospital lá, né? Dobrei meus joelhos e falei, ó Deus, até aqui eu tenho pedido pra Ti da vida da Isabela, eu tenho pedido pra Você fazer um milagre, mas tem um ponto que eu pedi pra Deus, falei assim, Deus, faça agora o Teu querer, não faça mais o que eu quero. Eu sei que eu tenho te pedido a vida da Isabela, mas se for pra Isabela ser levada por Ti, ela tá em Tuas mãos. E daí eu orei assim, naquele momento, antes de ir para o aeroporto, eu orei e eu senti assim um alívio, assim, aquele fardo que eu estava carregando, aquela angústia, aquela preocupação, eu senti que Deus me aliviou, né? Quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e descansa, né? É maravilhoso isso, assim, daí Deus... Daí Ele age, é o que Ele está esperando nós, descansar nele, né? Confiar nele. E daí eu orei, mas ainda a gente fica com um pouco de preocupação, mas aquele fardo, aquele peso, assim, já não sentia mais. Aí fomos de avião, correu tudo bem, ela chegou lá para ser operada. Eu lembro que a cirurgia já estava esperando ela, já avaliou ela. E daí é ali que eu comecei a ver uma coisa tão engraçada, assim, do que Deus fez na vida dela, né? Porque ela foi daqui para Bento Gonçalves para ser operada, para tirar parte do intestino que eles tinham avaliado que necessitava ser retirado. E daí a cirurgia lá chega, avalia ela, daí ela me chama a cirurgia. E junto com a Isabela tinha outras 2 crianças que infelizmente depois foram operadas e acabaram falecendo. E daí a cirurgia fala assim, olha pai, a Isabela chegou de Porto Alegre, de Santa Rosa, mas eu vou segurar um pouco a cirurgia dela. Falou isso pra mim. E daí eu lembro que a cirurgia, ela saiu ali da sala onde que ela me recepcionou e ela foi para um posto de enfermagem que tinha na UTI. E ela deu um xingão no pessoal ali, ela falou assim, por que vocês mandam, por que trouxeram alguém que tá bem de Santa Rosa pra cá? Ela falou assim, né? Sim, no outro dia hematologista também, porque lá tinha, né, hematologista especializado. Ela também, ela chegou pra mim bem séria e falou, mãe, por que ela tá aqui? Por que trouxeram ela pra cá? Assim, ela não entendia o porquê, né, se eles poderiam ter tratado isso lá, né, o que eles fizeram em Bento foi tirando a medicação, né, claro, sangue, né, ela recebeu sangue, né. Mas com certeza ali o agir de Deus, né? Sim. Deus fez. O que eu percebo que ela foi, até eu tenho o prontuário médico dela lá em casa, eu não tive coragem de ler novamente ainda, mas uma hora eu vou ler com calma. Mas ela foi transferida para fazer uma cirurgia. Ela estava mal, estava entubada, assim, tu olhava ela, cor pálida. E a cirurgia viu
que não precisava ser feita cirurgia, porque eu acredito que Deus começou a trabalhar ali no organismo, no corpo da Isabela, para restaurar a saúde dela. Com certeza, né? Sim. E daí depois daquele momento ali que a cirurgia falou comigo, daí depois vieram outros médicos, veio a própria hematologista, foram tirando os medicamentos. Ela ficou 15 dias ali, ela acabou ganhando peso, foi recuperando E diferente do que em Santa Rosa, cada dia que a gente ia no hospital era uma notícia boa. Sempre. Foi uma virada de chave, É. né? Foi... não que Santa Rosa não atendeu, Santa Rosa atendeu Atendeu super bem muito, nós, né? né? Sim. Mas é que às vezes era um processo que nós tínhamos que passar. Isso. É. Sim. Eu lembro dela, ela ficou tempo, né? Violinho fechado, ficou desacordada. Sim, ficou uma semana assim, em coma, né? E eu lembro que um dia eu tava muito angustiada de ver ela só assim, quietinha e de olhinho fechado, e eu cheguei do lado dela. E daí eu dizia assim, abre o olhinho dela, mamãe quer te ver, abre o olhinho. Oh. E ela abriu. É Ela muito abriu lindo. bem na hora ali que a gente tava pedindo pra ela abrir, ela abriu. Sim, Aí depois de dias. Foi só um processo de melhora. Sim. aí tem um fato engraçado disso tudo. Muito foi tristeza e luta e fé. Teve um fato engraçado que daí eu tava lá no hospital lá em Bento. Aí veio uma enfermeira e falou, ó pai, desce lá no financeiro. Porque o hospital era um hospital particular, né? Daí eu pensei, pô, agora vai vir a conta, porque nós não tínhamos plano de saúde, nós não tínhamos nada, né? E antes de nós ir para Bento, os médicos aqui já tinham nos alertado que o custo de toda essa operação, assim, era bem expressivo, né? E daí eu desci lá no financeiro, né? Daí uma mulher, ela falou assim para mim, ó, assina esses papéis aqui, papapá. Daí eu assinei, daí eu perguntei para ela, tá, eu tenho que pagar alguma coisa aqui da transferência da Isabela, do avião, no próprio hospital que é particular. E ela falou, não precisa pagar nada, já está tudo pago. E depois, claro, a gente foi descobrir como que as coisas aconteceram, né? Mas a gente percebe em tudo isso uma intervenção divina. Tava a mão de Deus ali. Sim. Deus que organizou para as coisas acontecer daquela forma para que a saúde dela fosse restaurada, né? E daí passou esse período dela lá em Bento, ela recuperou, daí voltamos para Santa Rosa, e daí ela deu alta e está aqui, está ali na outra sala fazendo bagunça agora. Sim. É uma menina bem grande, ninguém diz que ela passou pelo... Nasceu prematura, forte, inteligente. Uma bênção. E ela não teve nenhuma sequela, até hoje, graças a Deus, nunca precisou, né, internar, nada, pouca consulta, ela tem uma imunidade bem forte. Quando Deus faz, Ele faz a obra bem feita, né? Faz a obra completa, né? E que mensagem, assim, que vocês deixam para as mães, né? Pelo Dia das Mães, para as mães que às vezes estão passando, né? Por essa dificuldade também. Sim. Por algo parecido, semelhante, né? Ou às vezes até pior para Deus, nada é impossível, né? Sim. E para as famílias, né? Assim, Nada é impossível para Deus, tem que confiar, orar, buscar, ter muita fé e crer que o milagre pode acontecer. Mas também colocar na mão de Deus, né? A escolha de Deus sempre é melhor para cada um. Confiar também que Deus colocou médico, medicina, os remédios, as plantas ao nosso favor, né? Também, que a gente também depende disso, né? com certeza, né? Muitas vezes Deus ilumina os médicos, né? Da direção, né? Sim. O que eu posso dizer, assim, para mim foi um momento bem importante quando eu entreguei nas mãos de Deus aquele fardo que eu carregava. Então a melhor coisa na vida de uma pessoa é tu entregar todas as tuas dificuldades, toda a tua vida nas mãos de Deus e deixar que Ele te conduza e Ele faça da forma que Ele quer fazer.
porque a forma que ele tem é a melhor forma de todas. Viver o processo, porque depois, no final de tudo isso, né, além dessa bênção que a gente teve, que foi o milagre da Isabela, nós começamos a ver diferente as coisas, assim, as necessidades dos outros também, né? Isso. O quanto que cada um passa e a gente às vezes não percebe, às vezes está ali do lado, uma pessoa está sofrendo e tu não vê que ela precisa de ajuda, né? Precisa de uma palavra. Enxergar de uma forma diferente. E como nós vimos, né? Quanta gente precisando. E todo esse processo só nos traz mais fé em Deus. Eu digo que antes de nós ter vivido isso com a Isabela, eu tinha uma questão de fé diferente de como eu tenho agora. Hoje eu tenho muito mais fé em Deus do que eu tinha naquela época. Então, às vezes, a dificuldade, a luta que tu passa é uma forma de fortalecer tua fé em Deus. E que nós possamos, com essa fé, transmitir essa mensagem de amor, de esperança em Deus, porque a gente é experiência viva do que Deus fez na nossa vida e na vida da nossa filha. Com certeza. Então eu quero agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite, né? E vindo até aqui para dar esse testemunho lindo, que com certeza vai abençoar muitas vidas, né? Muitas famílias, muitos casais que estão passando também por isso, talvez agora, nesse momento, Sim. né? Então, você que gostou desse vídeo, você que foi abençoado com esse testemunho, compartilhe também com outras famílias, né, outros casais, outras pessoas, para que outras vidas também sejam abençoadas. Muito obrigado você que assistiu. Tchau, pessoal. Tchau.